E aí, pessoal, tudo certo? E aí, Patrick, tudo certo? Tudo certo, e com o senhor? Tudo certo comigo também. Muito obrigado por perguntar. Então, estamos começando, pessoal, mais um episódio do Podcast, o podcast da inteligência de mercado, da inovação, da inventividade, podcast da Intelimerc. E qual é o tema de hoje, senhor Giovanni Letti? O tema de hoje tem relação com algo que eu vi no LinkedIn. Então, eu não lembro o nome da pessoa que publicou isso, peço desculpas se eu lembrar, durante o episódio eu falo, mas foi uma publicação que eu vi, na verdade foi mais de uma, das pessoas falando do manual de cultura que a Duolingo publicou. Tá? Então eu achei que seria uma pauta interessante para que a gente pudesse também falar de cultura de inovação. Boa, então hoje a gente vai explorar como diferentes perfis e arquétipos moldam equipes inovadoras e como grandes empresas estruturam sua cultura para fomentar a criatividade e a disrupção. Então, para isso, nós vamos conversar sobre Platão, Jung, Tom Kelly, Philip Kotler e, no final, vamos trazer esse estudo de caso que é o manual de cultura ou da Duolingo, beleza? Então, hey ho, let's go! Vamos lá, para começarmos, precisamos falar então de arquétipos. Platão dizia que existem formas puras e imutáveis que estruturam nossa percepção do mundo. Uhum. Carl Jung pegou essa ideia e aplicou à psicologia, ou melhor, à psicanálise, falando sobre padrões universais de comportamento que influenciam nossa forma de agir e pensar. Em outras palavras, arquétipos. E por que isso é importante para a inovação? Né? Porque uma equipe inovadora não pode ser composta por pessoas iguais. É bastante importante que exista diversidade de pensamento, de experiência, né, e de abordagens para que a criatividade aconteça de verdade. Exatamente. Se você colocar só pessoas muito parecidas, pessoas que pensam muito parecido, forma de pensar, você vai ter um viés, uma limitação. O viés de confirmação. Segundo o Wikipedia, né? Viés de confirmação é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Também se aplica quando se concorda com uma frase usada anteriormente, mas que é apresentada com uma nova roupagem, gerando um tipo de viés cognitivo e um erro de raciocínio indutivo. As pessoas que demonstram esse viés quando reúnem ou se lembram de informações de forma seletiva ou quando as interpretam de forma tendenciosa. Esse conceito eu acho interessante, né? Desse que você falou do viés de confirmação acaba gerando também lá aquele efeito manada, né? As pessoas vão concordando com uma coisa e você fica desconfortável em não concordar com aquilo, né? Isso explica bastante do mundo de hoje, inclusive. Mas eu também gosto do conceito de ancoragem que foi apresentado, pelo menos para mim, quando eu fiquei sabendo desse conceito de ancoragem, naquele genial livro do genial Daniel Kahneman, né, do Rápido e Devagar, e do cara que era o companheiro dele de pesquisa, que é o Amos, não lembro o sobrenome. A gente já citou esse livro várias vezes, vamos continuar citando. Né? Então, abrindo aspas para o Kahneman, os mecanismos psicológicos que produzem ancoragem nos tornam muito mais sugestionáveis do que a maioria de nós gostaria de ser. Vimos na discussão da lei dos pequenos números que uma mensagem, a menos que seja imediatamente rejeitada como uma mentira, terá o mesmo efeito sobre o sistema associativo, independentemente de sua confiabilidade.
A essência da mensagem é a história que está baseada em qualquer informação disponível, mesmo se a quantidade de informação é mínima e a qualidade é ruim. Fecha aspas. Isso explica, inclusive, o caos informacional da internet, né? As fake news, as teorias de conspiração. Dá para fazer um novo episódio só sobre isso, só sobre os efeitos de ancoragem, nisso que o Kahneman, do que eles falam nesse livro no Rápido e Devagar e, né, que, olha só, nos tornam muito mais sugestionáveis do que a maioria de nós gostaria de ser, sendo que essas pessoas que defendem, né, essas verdades que na verdade são mentiras, né? Elas se apegam a isso como se elas fossem as donas da verdade e, enfim, né, não são. Mas tem mais aqui, tem mais, uma outra parte que eu separei, abrindo aspas novamente para o Kahneman. A ancoragem resulta dessa ativação associativa. Se a história é verdadeira ou crível, importa pouco. Se é que importa alguma coisa. O efeito poderoso de âncoras aleatórias é um caso extremo desse fenômeno, pois uma âncora aleatória, obviamente, não fornece informação alguma. Fecha aspas. Então, no caso da gente pegar e juntar em uma sala pessoas muito parecidas para gerarem inovação, vai ficar pior ainda. Essa ancoragem vai ficar cada vez mais exposta, porque vamos ter um grupo que está servindo de âncora para outro grupo, ou uma pessoa que serve de âncora para outra, porque no final todo mundo quer concordar entre si e não há discordância, né? Um concordando com o outro e fortalecendo a visão dominante do grupo, que não necessariamente será a visão ideal ou a visão que é necessária para a inovação, né? Ou de uma personalidade que seja muito dominante, talvez dentro desse grupo de pessoas que já pensam mais ou menos igual. Então, para gerar assim, esse viés de confirmação ou essa ancoragem e todo mundo ir para o mesmo lugar, assim, nessa linha meio efeito manada, é bastante fácil, né? E de um processo assim, que a gente pode talvez classificar até como viciado, né? O único produto que sai disso daí é uma nova bolha, né? É uma bolha de pessoas produzindo bolha. Então, quem quiser fabricar bolhas de verdade, tá aí a receita, né? Tá aí a receita. Bote um monte de pessoas, uma concordando com a outra, que aí você já vai criar uma bolha muito boa. Tá? Agora, falando sério, para ver inovação é necessário obviamente é necessário empatia, maturidade, comunicação, entendimento, mas também uma coisa que às vezes a gente não vê, o pessoal que escreve sobre inovação ou que diz que entende inovação, falando que para ver inovação é preciso sim também alguma dose de embate, de aumento de temperatura e pressão. Se a gente ficar todo mundo confortável demais dentro de uma sala, um elogiando o outro, não sai inovação disso daí. Tá? Se todo mundo sempre concordar com todo mundo, não tem abrindo aspas, fogo e paixão, né? Para citar o nosso grande poeta, filósofo, músico, né? Aquele sujeito transcendente, o nosso querido Vando. Tá? Então, claro, né? Eu não estou falando né, de briga, de desentendimento, então estou falando de um embate de ideias e que deve ficar no setor das ideias. Né? Se alguém levar isso para o lado pessoal e se ofender, essa pessoa não está preparada para inovar. Tá? O processo de inovação é algo para gente grande, para gente madura, para gente que entende como funciona essa questão. Então a gente pode discutir, né? Discutir, inclusive, assim, com afinco, colocando toda a nossa alma, né, para defender a nossa argumentação, e isso talvez assim possa elevar um pouco o tom da conversa. Agora, terminou o objetivo, por exemplo, da reunião, né? Aí acabou, aí a gente vai tomar café junto, dar risada, e é isso aí. Né? Por isso que a inovação, ela demanda de duas coisas. Primeiro é ter gente madura para conseguir passar por esse processo.
para conseguir Uhum. aceitar a opinião do outro, né, da outra pessoa, mesmo que seja diferente da dela, sem se ofender. E segundo, precisa de uma cultura madura. Quer dizer, a organização, a empresa, o ambiente precisa dar Uhum. condições das pessoas serem diferentes e terem suas opiniões, né? É. Senão o cara vai lá, não, o Patrick falou um negócio, ó, eu me ofendi, eu vou lá reclamar de você no RH. Sabe? Vou sair da Vai, reunião. Ninguém vou sair da concorda comigo, reunião. vou sair da reunião. É, aí não rola inovação, não tem como, né? Então, e existem autores importantes que inclusive, de alguma forma corroboram com isso, né? Principalmente sobre essa questão de haver diversidade na equipe de inovação. Então, existe um livro antigo, né? Quer dizer, para os nossos padrões, né? Para nossa idade não é antigo, mas talvez para os nossos ouvintes seja, que é O Círculo da Inovação, do Tom Peters, né? O Tom Peters acho que é professor de Harvard, se eu não me engano, ou de Stanford, agora não sei, enfim. Mas nesse livro ele diz que é bom contratar um desajustado, é essa palavra que ele usa, um desajustado, né? Contrate desajustados. Justamente para gerar esse nível de aumento de temperatura e pressão. E aí, naquele outro livro que é bem mais recente, que eu sei que o senhor gosta muito, que inclusive a gente tem que fazer um episódio só sobre esse livro, que é o Sprint, né, que mostra lá o método de design sprint da Apple. Os autores, o Jake Knapp, o John Zeratsky e o Brandon Kovitz, eles dizem que eles colocam no livro para que, né, dentro do método, seja inserido na equipe de design sprint um criador de caso. Né? Então, esse é o pessoal que agita, né, que chacoalha, que pressiona as fronteiras. Mas a gente falou no começo do programa o conceito de arquétipos e também citamos outros autores que talvez tenham identificado arquétipos da inovação. Que é um ótimo termo, Patrick, né? Arquétipos de inovação. Então, registre esse termo, por favor, tá? Então, tá registrado para Patrick Nofel, Vou Arquétipos de registrar o domínio Inovação. já. Vou registrar o domínio arquétiposdeinovação.com.br. Boa, boa. Mas, sim, né, nós podemos falar de dois livros interessantes que tratam desse conceito de arquétipo, ou mesmo de personas, que é uma palavra que o pessoal gosta de utilizar, né? Que são conceitos diferentes, mas que têm relação, para que a gente possa formar uma equipe de inovação. Então, uma equipe de inovação formada por arquétipos de inovação. Então vamos aos livros, vamos aos autores que gostamos tantos, né? Um é o As 10 Faces da Inovação, que é do Tom Kelly. E o outro tem um nome meio ruim, mas o conteúdo é bom. Se chama A Bíblia da Inovação, que é do pai e guru do marketing Philip Kotler e Fernando Trias de Bes. Se o senhor me permite, eu gostaria de apresentar os autores para quem eventualmente não os conhecer, né? A gente sabe que a nossa audiência é extremamente inteligente, mas às vezes tem um pessoal que é um pouco mais jovem e talvez esses autores mais antigos eles não entraram em contato ainda, né? O Tom Kelly é um dos fundadores da Ideal, né? Aquela empresa de design que talvez seja a mais legal e famosa do mundo, né? E é uma empresa que, generalizando, a gente pode dizer que o conceito de design thinking foi moldado lá, né? Talvez ele se tornou reconhecido lá dentro da Ideal. O Philip Kotler, acho que ele dispensa apresentações, né? Você já falou sobre ele, né? É o grande autor e pesquisador do marketing. Dá para dizer, assim, generalizando, que ele é o pai do marketing, né? A gente já falou várias vezes sobre ele. E o Fernando Trias de Bes é consultor de inovação em marketing, esse é o menos conhecido deles, né? Ele já escreveu outros livros em parceria com o Kotler e é professor associado do departamento de marketing da ESAD, ou ESAD, né, seria uma tradução aí, a Escola Superior de Administração e Direção de Empresas, né, uma universidade espanhola.
Autores apresentados, vamos ao que eles dizem, né? O Kelly argumenta que a inovação precisa de diferentes tipos de pessoas, divididas em 3 grandes grupos de personas. As personas que aprendem, as que organizam e as que constroem. Nesse primeiro grupo há o antropólogo, ou seja, alguém que traz novos conhecimentos e insights para a organização, observando o comportamento humano e compreendendo como as pessoas interagem com produtos, serviços e pessoas. O antropólogo tenta se colocar no lugar do consumidor e aprender com isso, gerando assim insights. Há também o experimentador, que testa novas ideias continuamente, aprendendo mediante de um processo esclarecido de tentativa e erro. Então ele experimenta. Surge alguma coisa nova, ele é o desbravador ali. Seria aí o designer thinker. E por fim, na categoria de personas que aprendem, ao polinizador, que é aquele que explora outros setores e culturas para em seguida adaptar as descobertas e revelações às necessidades da organização. Eu acho interessante os nomes que os autores americanos usam para denominar algumas coisas, né? Esses nomes são engraçados e algumas vezes até constrangedores, né? Polinizador é um negócio ótimo. É que traduzindo, acho que fica mais engraçado ainda, né? Mas eles gostam de dar nomes assim, né? Que um autor brasileiro ou mesmo europeu assim não daria. Assim. Agora, autores americanos, eles gostam de usar os nomes impactantes, né? E qual desses nomes impactantes o senhor se identificou? Olha, acho que com o antropólogo, tá? E também com o polinizador. Eu queria ser pago, inclusive, para ser polinizador. Tá? O que você faz? Eu sou, né, colocar no cartão de visa assim, polinizador. Né? Colocar lá na tag do LinkedIn, polinizador. Isso, polinizador. Né? Então, assim, pelo que eu entendi, né, o trabalho de um polinizador, né, seria um cara para conhecer culturas novas, absorver essas culturas e depois polinizar Exato. essas culturas dentro da empresa para que a empresa entenda melhor, né, outros mercados, outras culturas. Então eu queria ser pago para ser um polinizador, né, para viajar o mundo conhecendo culturas e soluções novas. Acho que tá para mim isso aí, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E o senhor? Se Eu me identificou com algum? identifico, eu acho que pela atuação dos últimos anos, né, trabalhando muito com produto digital, fazendo teste com usuário, esse tipo de coisa. Acho que eu tenho um pouquinho ali do antropólogo, né? E também sou uma pessoa que Uhum. gosta de experimentar o novo e trazer o novo numa prática, no dia a dia. Então eu ficaria entre antropólogo e experimentador. Boa, boa. Ah, depois o Kelly, nesse mesmo livro, ele explica o grupo de personas que organizam. Só falando, eu também não sei porque que ele coloca persona, mas tudo bem, podiam ser pessoas que organizam, mas Grupos, como a né, gente de está falando de pessoas, né? grupos, né? É, Então tudo bem. Então, o grupo de personas que organizam. Então, dentro dessa categoria há o saltador de obstáculos, o colaborador e o diretor. Tá? Nesse grupo eu acho muito legal esse grupo, porque aí nós temos pessoas com habilidades políticas. Às vezes nós não compreendemos a importância da política com P maiúsculo na vida em sociedade, né? A gente lembra sempre da política partidária, é o que nos vem na cabeça, e principalmente dos casos de corrupção. Mas essa política com P maiúsculo é o que faz a sociedade melhorar e a gente é político o tempo todo, né? Então, o saltador de obstáculos é o cara que trabalha para as coisas irem em frente, tá? Resolvendo empecilhos, como, por exemplo, burocracia e ego. Burocracia e ego são uma das coisas que mais atravancam, que mais travam o trabalho dentro de qualquer tipo de empresa. E é preciso ter alguém que saiba lidar com burocracia, que saiba lidar também com ego.
Já o colaborador e o diretor são líderes que conseguem convencer pessoas de grupos diferentes a trabalharem juntas, o que não é uma tarefa fácil, né? A gente está com esse, né? A gente está falando desse discurso de diversidade que é extremamente importante. As pessoas falam muito também, né, de diversidade e concordamos totalmente. Agora, na prática, quando você coloca pessoas muito diferentes dentro de uma sala, elas se estranham, tá? Principalmente no começo. Então, é preciso ter gente com essa habilidade para fazer com que essas pessoas, né, se complementem, né, e acabem sei lá, não brigando. Então, na verdade, não basta a gente ter ideias geniais, né? O senso comum relacionado à inovação passa uma mensagem de que inovação basta você ter mentes brilhantes que geram ideias geniais. Não, não. Tá? Ideia é uma pequena parte de um processo ou de um sistema que é muito mais longo e complexo. Então precisamos de gente que faça com que essas ideias possam ir para frente dentro da burocracia, dentro dessa disputa de egos. Então são os bons políticos, com P maiúsculo. E por fim, ele fala do grupo de personas de construção, que seriam o cenógrafo, o cuidador e o contador de histórias. Esses nomes acho que foram os mais estranhos que eu achei aí, mas tudo bem. Cenógrafo, mas enfim. É, Mas enfim, eu também acho estranho, mas o conceito amplo, né, que ele traz nessas 10 faces da inovação é muito interessante. É o pessoal que põe a mão na massa e aham, materializa as ideias, né? é. E agora, então, mudando de livro, né? Vamos para o livro do Kotler e o Trias DBs, esse livro com esse nome que não é muito bom, né? Que é a Bíblia da inovação. É, Aliás, não julguem o livro pela capa, porque a capa também é horrível. a capa é horrível também. Então, os livros são interessantes, apesar dos nomes e das capas estranhas, né? Então, claro, vários desses livros a gente não usa o livro inteiro. Tem coisas, mesmo que sejam esses caras que têm escrito, existem algumas coisas que talvez funcionem para o mercado americano, funcionem para eles, então a gente filtra, né, inclusive para a nossa audiência, as coisas que a gente acha interessantes desses livros, né? A gente só está tirando um pouco de sarro, né? Até quando vocês verem lá a Bíblia da Inovação, não é um livro de autoajuda, tá? É um livro que é bastante interessante de dois autores que são importantes. É autoajuda empresarial, inclusive. Não, É, brincadeira. mas, enfim, neste livro, né, do Kotler e do Trias DBs, eles definem 6 perfis essenciais para a inovação, que são os ativadores, os buscadores, os criadores, os desenvolvedores, os executores e, por fim, os facilitadores. Cada um desempenha um papel crucial no processo de inovação. Então, os ativadores, por exemplo, é quem inicia o processo, é quem sai da conversa e parte para materializar a ideia, né? Geralmente, contatando pessoas, buscando a permissão para se começar algo. Eu acho esse cara muito, muito importante, né? Porque é alguém que, ao invés de ficar falando, é quem sai em busca, né, para resolver esse problema. Então, vamos tentar criar aqui uma situação prática, imaginária e prática. Sei lá, no cafezinho, né? No cafezinho, as pessoas conversam muito e é bastante comum no cafezinho que os caras reclamam, pois é, a coisa podia ser assim e não assado, porque assim, desse jeito não dá, e não sei o quê. Daí outro, pois é, eu tinha uma ideia que era muito boa, e essa ideia foi barrada pelo, sei lá, pelo fulano do, sei lá, do departamento de não sei o quê. Esse cara, tá? Esse cara aí, o ativador,
É o cara que vai estar nesse cafezinho, tomando cafezinho, vai escutar as pessoas falarem e vai dizer o seguinte: pô, mas essa tua ideia é muito boa. Não, então não é porque não deu certo uma vez, não, vamos fazer dar certo. E aí esse cara vai sair do cafezinho e vai buscar as pessoas de dentro da empresa que conseguem, né, que tem o poder necessário, que tem a caneta na mão para fazer com que isso saia de uma ideia platônica ou mesmo uma reclamação e comece a se transformar, né, em um, sei lá, em um produto, enfim, Que seja um inicia aí protótipo, né? Uma ideia inicia aí inicial. é o início de um processo de inovação. Sim, sim. Muito bem, muito bem. Aí, nesse processo todo, nós temos os buscadores, que são os especialistas que buscam informações. Em outras palavras, são os pesquisadores que trazem a informação necessária para a equipe fazer o trabalho. Uhum. Aí, tanto que tem, né, o departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, né? Então os buscadores também estão aí. Depois eles citam os criadores, que são os caras que pensam, né? Os caras que criam os conceitos e as soluções. E aí falamos dos desenvolvedores, que são as pessoas especializadas em transformar ideias em produtos e serviços. Eles dão vida à ideia. São aquelas Uhum. que factibilizam ideias, que dão forma e conceitos e desenvolvem um plano de marketing bruto. Então, os criadores propõem ideias, os desenvolvedores inventam coisas. A função deles é transformar justamente as ideias em soluções. E soluções e começar a comunicar essas soluções também, né? E aí, pelo livro, depois eles tratam dos executores, né? Que, sinceramente, para mim é a mesma coisa que os desenvolvedores, executores e desenvolvedores, né? Lendo o livro, dá para juntar em um mesmo grupo. Isso, inclusive, pessoal, quando a gente fala assim de ferramentas, né? Ferramenta de gestão, principalmente, algumas delas elas podem ser, e os próprios autores incentivam que isso aconteça, a gente pode mesclar, a gente pode modificar, a gente pode customizar essas ferramentas para a nossa própria realidade, sabe? Então, apesar desse nome, talvez não nesse nome agora, a Bíblia da inovação, porque os caras que têm eu não sei se foram eles até nem sei se isso está é um nome em inglês ou se isso foi já obra da editora aqui no Brasil, né? Mas alguém que diz da Bíblia da inovação tá dizendo assim, não mexam nisso aqui, né? Mas via de regra, a maioria dos autores eles incentivam a gente a modificar, né? Porque essas ferramentas de gestão elas servem às vezes muito mais como uma inspiração para a gente fazer coisas novas e não como um dogma a ser seguido, tá? Sim, sim. Mas ainda tem mais uma Ah, é verdade, nós não persona, né, esgotamos que, ainda. que são os facilitadores, que são aqueles que aprovam os novos itens de despesa, investimento necessários à medida que o processo de inovação avança. Só aqueles que vão facilitar de fato o trabalho e eles vão evitar que o processo se paralise. Sua função é colocar o processo de inovação numa forma de instrumentação para que ele tenha justamente um processo a ser seguido. É uma função Uhum. bem política e de liderança. Lembrando que quando o Kotler, né, e o Deleuze escreveram o livro, eles escreveram falando de marketing, o, que é o assunto ali do Kotler. Não, Mas esse aí é inovação mesmo. inovação, né? É Então, assim, inovação. e a Eles gente pode aplicar não. isso no dia a dia, né? Tem que aplicar isso no dia a dia, onde quer que nós estejamos, né? Uhum. E eu acho legal a gente identificar esses perfis. Então, assim, não precisa ficar se prender aos nomes, né? Mas o importante é a gente entender que existem perfis mais adequados para gerar inovação e que existe mais de um perfil. Então, assim, se a gente pensar de uma maneira, né, geral, assim, a mensagem
talvez assim, do lugar comum da inovação, é que o cara, para ter perfil de inovação, seja aquele cara que é necessariamente o criativo. Né? Então, a inovação, obviamente, está muito vinculada à criatividade, realmente esse vínculo faz sentido, mas não é só esse perfil. Se a gente colocar um monte de cara muito, muito criativo, às vezes esses caras são muito criativos, eles pensam em conceitos geniais, mas às vezes não tem capacidade de execução, tá? Então, se a gente entender que a gente precisa de vários perfis para que a gente faça com que, né, para que a gente percorra esse caminho da ideia ao produto ou à solução funcionando lá no mercado, a gente precisa de mais de um perfil, tá? Então, o profissional de inovação possui várias áreas de atuação dentro de um projeto ou mesmo de uma política de inovação. Então, há pessoas, né, que vão fazer pesquisa de mercado, existem outras que vão iniciar esse processo, que vão desburocratizar o projeto. Né? Vai ter gente que vai criar em cima, né? Vai ter gente que vai desenvolver essa ideia. Existe uma diferença entre ter a ideia, desenvolver a ideia. Tem gente que vai cuidar da equipe. Cuidar da equipe é algo também extremamente importante. Tem gente que vai facilitar as coisas acontecerem, que entende o jogo político da organização, que se movimenta muito bem em todas as áreas da organização e mesmo, né, fora dela. Então, essas pessoas são importantes para que um processo de inovação realmente aconteça. Resumindo, esses arquétipos de inovação permitem que as empresas entendam como criar e desenvolver equipes de inovação, tendo como base uma junção de perfis que otimizam o processo de inovação. E como Uhum. tudo na vida, né? Isso é básico. O segredo é ter um equilíbrio. Não Isso adianta uma mesmo. equipe formada só de cientistas ou especialistas em P&D se não tiver ninguém para fazer a parte política, para convencer as partes potencialmente interessadas a fazer a coisa ir adiante. Então então resumindo, precisa de gente que saiba como buscar informação, né? São os pesquisadores, né? Os caras que vão entender o mercado, vão entender o que as pessoas querem, vão entender principalmente o que as pessoas vão querer em um futuro próximo. Existe lá depois os caras que em posse dessas informações, que são os caras criativos que vão gerar conceitos, né? E por aí vai. Agora, só o conceito no papel não serve para nada. Então, é preciso gente que pegue esse conceito e comece a materializar esse conceito, comece a transformar isso em produto, comece a transformar isso aí em solução. E também precisa ter alguém que faça essa parte social, essa parte política, fazendo com que, olha aqui, ó, esse nosso projeto aqui tem relevância, só que a gente precisa de investimento, a gente precisa de aprovação, a gente precisa de apoio, né? Então, é esse tipo de time, né, que vai fazer a coisa funcionar. É a mesma coisa que a gente montar um time de futebol, sei lá, com os 11 melhores atacantes do mundo. Vai ser um fracasso. Vão tomar gol até dizer chega e vão perder quase todas as partidas. Tem que ter lá o volante, tem que ter o zagueiro, tem que ter o lateral, tem que ter o time. Tá? Aqui isso não é diferente. Não. E só uma curiosidade aqui, o livro A Bíblia da Inovação, ele tem como título original Winning at Innovation. Então foi coisa do Brasil dar esse nome de Bíblia da Ah, Inovação. tá. É Boa. Vencendo pela Inovação. Seria a Aham. tradução. Mas acho que eles Já tá quiseram muito, deixar um já negócio. tá Era a muito época melhor. 2010, ali era 2011, quando acho que o livro foi lançado. Ele, ele era a fase das Bíblias, né? Tinha a Bíblia de tudo. Então por que não ter a Bíblia da inovação, né? Eu não gosto de falar mal de editoras, porque editoras são empresas que pelas quais eu tenho profunda admiração, então não vou falar mal da editora brasileira que traduziu e publicou o livro aqui, né? Mas realmente, talvez de uma nova edição, troquem esse nome, por favor. Tá? Ficava bacana É, vencendo pela inovação. já fica melhor. Agora, então depois disso que a gente falou,
né? Acho que não há. Acho que o conceito, espero, né, que a gente tenha deixado esse conceito claro. Então vamos partir para esse estudo de caso do Duolingo. Eles lançaram esse manual de princípios, né, o The Duolingo Handbook, que funciona para orientar a cultura da empresa, mas que também é importante para a criação de uma cultura de inovação. Tá? Só para vocês entenderem a nossa lógica, nós começamos então falando dos perfis mais adequados para a inovação, mas que devem ser alinhados aos princípios da organização, da empresa. Então, com isso, você tem pessoas e também uma visão clara do que é inovação para a sua empresa e para o seu mercado. Ficou claro isso, Patrick? Ficou? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que esteja escutando. Pois é. Se não tiver, se não, se as coisas não ficarem claras, por favor, entre em contato, reclame que, né, nós gostamos de ouvir, né, tanto os elogios quanto as reclamações da nossa audiência. Muito bem, muito bem. Então, Patrick, vamos ler o resumo dessa carta de princípios. Inclusive, a gente pode deixar na descrição do episódio, né, na nossa conta também no Instagram, o link para vocês terem acesso ao documento completo. Eles começam dizendo que possuem uma visão de longo prazo. Então, abrindo aspas para Duolingo, informando que fizemos uma tradução livre desse documento, ele começa assim: estamos construindo um produto para sempre que coloca o usuário de longo prazo, né? Que pretendemos colocar a retenção de usuário a longo prazo em primeiro lugar. Então, eles querem manter as pessoas ali no Duolingo. Contratamos pessoas excepcionais que crescerão com a Duolingo e moldarão seu futuro nos próximos anos. Estamos criando uma marca de 100 anos com uns encantadores e peculiares personagens que se tornam parte da vida dos alunos. Olha só, hein? Pois é, essa já começa por aí, né? Esse pensamento de longo prazo, que é um negócio que aqui no Pensando em 100 Brasil anos, né? a gente não tem para quase nada. Então, realmente fica muito difícil, se não impossível, gerar inovação com um pensamento de curto prazo, tá? Inovação não se gera a curto prazo. Talvez inovações incrementais, aquelas que são pequenas melhorias, podem ser geradas em curto prazo e olhe lá. Agora, inovações mais radicais ou disruptivas realmente são inovações, são coisas para se pensar em longo prazo. E até pensando, até por exemplo, time de futebol, né? Por que o futebol brasileiro decaiu tanto, né, nas últimas décadas? Assim, você não encontra um técnico que fica mais de, sei lá, mais de um ano, né? Os caras tem time que coloca um técnico novo por mês, então não tem como esse cara desenvolver qualquer tipo de trabalho. E dentro de outras organizações, dentro de empresas, é a mesma coisa, tá? Então, depois dessa visão de longo prazo, eles falam em raise the bar, né? Que para nós seria algo como subir a régua. Acho que essa é um termo que todo mundo entende, né? Então, eles dizem o seguinte: cada funcionalidade que lançamos deve ser intuitiva, encantadora, útil e bem acabada, né? O senhor que é um designer, né? E o Patrick é um grande UX designer. Essa frase aí brilha teus olhos, né? Depois eles falam: garantimos que tarefas críticas tenham um responsável claro. Isso é legal também para. Testamos constantemente nossos próprios produtos para identificar falhas e sugerir melhorias. Damos feedbacks sinceros, focando no o que e não em quem. Então, aí mostra realmente uma visão de produto, tá? Uma visão de produto bastante interessante, que não é só eles que têm, tá? Mas o produto deles é tão bom porque a visão de produto deles é bastante clara para todo mundo que trabalha lá, né? Depois essa parte que é bem legal, né?
eles vão para uma que eles falam em shift, que tem relação com a velocidade. Seria mais ou menos algo como lance rápido, né? E Uhum. tem a ver muito com essa cultura que eles estão querendo implantar de testar, falhar e ter feedbacks, né, para melhorar. Então, otimizamos a velocidade do relógio, minimizando lacunas entre etapas para manter o ritmo. Realizamos centenas de experimentos toda semana para melhorar continuamente nossos produtos e nossa organização. Priorizamos implacavelmente os projetos de maior impacto e cortamos rapidamente o que não está funcionando. Só introduzimos um novo processo se ele nos ajudar a tomar decisões mais rápidas e melhores. Olha, que interessante esse negócio. Ó. Primeiro, assim, ó, uma empresa que faz experimentações, tá? Dá para a gente fazer, inclusive tem um livro aqui que fala sobre isso. A gente pode fazer um outro episódio só sobre experimentos dentro das empresas, que é uma outra coisa extremamente importante, né? Se a gente quer melhorar produtos, se a gente quer gerar inovação, a gente tem que experimentar e, consequentemente, errar, né? A gente tem que ter uma outra relação com o erro também, né? E aí, quando eles falam nessa questão de colocar só coloca um novo processo se ajudar a tomar decisões mais rápidas, melhores, questão da velocidade, por aí vai, a gente também está falando de desburocratizar todo o processo de. E para isso precisa ter aquelas outras pessoas dentro da equipe. Vocês estão vendo que nada disso aqui é técnico, nada disso aqui tem a ver com criatividade. Tudo isso aqui tem a ver com um processo, né, com melhorar a agilidade. E para fazer isso a gente precisa dessas pessoas, né, que consigam, né, tipo aqui a gente está falando do saltador de obstáculos que tem lá acho que é no livro do Tom Kelly, né, que consegue, né, a gente vai fazer um experimento, aí vai aparecer um cara, não, mas não dá porque é muito complicado, sabe? O cara, não, mas a gente precisa fazer isso, então acho muito interessante eles colocarem isso aqui. Depois eles colocam lá, mostre, não apenas conte. Eles dividem o handbook deles assim por subtítulos, né? Então esse aí é. Então, abrindo aspas para eles, para o Duolingo, conduzimos com os resultados do nosso trabalho, não com a história do esforço envolvido. Resultado. Né? Nossos produtos não precisam se explicar. Eles devem ser intuitivos para todos. É óbvio, né? Então, e o Duolingo você abriu lá, você entende na hora, tem aquela trilha, né, aquela trilhazinha, literalmente uma trilha, né, o pessoal fala muito em trilha de aprendizagem em produtos educacionais digitais. O Duolingo é genial que eles criaram uma interface em formato de trilha, então fica muito fácil você entender, você está caminhando para a fluência do idioma, né? Então não precisa explicar mesmo, ele é intuitivo. E aí, quando discordamos, testamos as ideias e deixamos os dados decidirem. Isso, inclusive, a gente já falou em outros programas. Isso é sensacional, né? Então, é bastante comum dentro das empresas reuniões intermináveis, onde os caras ficam debatendo, debatendo, debatendo. Né, o debate é importante, mas às vezes o debate não chega a lugar nenhum. E quando chega. E se essa situação se põe, né, do debate está travado, a melhor coisa é fazer justamente isso, tá? O Patrick tem um argumento, eu tenho outro, temos ideias diferentes, vamos testar essas ideias, né, e deixar que, né, o mercado nos mostre, os dados nos mostrem o que funciona, o que não funciona. Isso é muito bom. Exatamente. Outra coisa que faz parte desse handbook é a questão do aprendizado, né? Porque querendo ou não, aprender algo pode ser difícil, pode ser chato. Então, eles têm lá um princípio agora, que é torne tudo divertido. Nosso produto é baseado na brincadeira, utilizando gamificação e design para tornar o aprendizado divertido. Inclusive, Duolingo virou referência de gamification, né? Que é o Sim, termo para aham. isso. Nossa marca é saudável, mas irreverente. Abraçamos o que faz nossos fãs rirem.
mesmo que nem todos entendam a piada, e criamos nossos escritórios e cultura para serem peculiares e acolhedores, despertando alegria e conexão entre os duos. Cara, isso é muito legal, cara. De novo, eu tô sendo repetitivo, assim, em tudo dá para fazer um novo episódio, mas, sabe, essa questão de inserir humor dentro dentro da cultura das empresas, acho que isso falta muito, né? Por isso que na maioria das empresas as pessoas vão lá assim, tipo, pá, acabou o feriado, acabou o final de semana, tem que trabalhar, não sei o quê, porque as empresas muitas vezes são chatas, né? São chatas. Tem uma palavra, eu acho a língua portuguesa uma língua linda. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é modorrento, né? As empresas são modorrentas, né? Então, é aquele negócio. Pô, e eles estão dizendo assim: não, a gente é o contrário disso, a gente tem que inserir humor dentro dos nossos produtos, dentro da nossa marca. Acho que falta humor para um monte de marca. Tem um monte de marca querendo fazer sei lá o quê, mas acho que as marcas precisam ter mais humor entre seus princípios. Isso é muito legal, É né? mais alegria, né? É, exato, isso mesmo. E por fim, eles falam o seguinte, ó, a máquina verde, né, é nossa abordagem para construir coisas. Eu imagino que esse nome máquina verde é por conta da logo deles ser um bichinho, uma espécie de uma corujinha, né, ou algo Sim. assim, verde, né? Então essa é a máquina verde. Então, na máquina verde, né? Reúna pessoas excelentes. Defina o sucesso. Então vamos lá. Reunir pessoas excelentes é fácil falar, mas difícil fazer, tá? Bem difícil fazer. Então isso demanda o quê? Isso demanda processos de recrutamento e seleção muito claros, muito definidos e que podem ser mais caros, tá? Então você atrair talentos não é algo fácil. Você não atrai talento que é algo que eu vou te confessar, Patrick, uma das coisas, e para os nossos ouvintes, uma das coisas que mais me irrita no LinkedIn é quando alguém publica, possivelmente por pressão da própria empresa, uma coisa assim: olha, estou começando uma vaga aqui, eu fui promovido, daí o cara ganha um copo de plástico, tá? Um copo de plástico, um crachá e um bombom com um bilhete escrito à mão, assim, com frases motivacionais, e o cara ainda tem que publicar esse negócio. E aí tem gente de RH achando que vai conseguir contratar pessoas qualificadas dando um copo de plástico e um bombom. Não, me desculpem, ouvintes, por esse pequeno Esse desabafo. esse pequeno desabafo. Eu sou uma pessoa extremamente calma e ponderada, mas às vezes a gente perde a paciência com algumas coisas, né? Então, reunir pessoas excelentes não é algo trivial. É preciso um RH, ou deem o nome que quiserem, cultura e gente, tá? Para esse departamento. É preciso um processo bem mais demorado e bem mais caro para você reunir pessoas excelentes. Definir o sucesso, defina o sucesso. É você ter métricas claras, até porque esse conceito de sucesso ele é bastante relativo, né? E não é só dinheiro. Também tem que ter o dinheiro, tem que ter o resultado financeiro, mas existem outras coisas que podem fazer parte do sucesso. Existem empresas que colocam diversão como parte do sucesso. Se a equipe está se divertindo, ou aprendizado como parte do sucesso, né? Então, outro item, estabeleça limites e pense no longo prazo. Tá? Construa e crie mecanismos de feedback. Execute com urgência e excelência. Aproveite o que funciona, elimine o que não funciona. Então, isso é um pouco assim conceito de. Não tem nada de novo aqui. Tá? Isso aí dentro tem conceito de Lean, né, que o pessoal de indústria usa, tem conceito de design thinking, tem vários conceitos que estão dentro. Agora,
muda muito quando você empacota bem esses conceitos e transforma numa mensagem clara para as pessoas, né? Acho que com isso aí as pessoas entendem realmente o que devem fazer, para onde devem ir, né? E por aí vai. Assim que se cria realmente cultura de inovação. A gente tem que ter uma mensagem que seja muito clara e que faça sentido para as pessoas que estão dentro da organização. Muito Falei bom. demais, Patrick. Não, Falei tá demais. ótimo, tá ótimo. É um assunto que empolga mesmo, é um assunto que é gostoso de falar também. Então a gente tem que falar. Acho que dessa mistura que a gente fez, falando lá dos livros, falando do Olingo, desse bolo, né, de coisa, dá para a gente tirar algumas conclusões bem importantes aqui. A primeira é a diversidade de pessoas para compor uma equipe de inovação que também crie cultura de inovação. Então, quem Uhum. molda a cultura são as pessoas, não é a empresa, são as pessoas, o Sim. comportamento dessas pessoas. E também é importante deixar claro que nem todo mundo está apto para participar de um time de inovação. Aqui cabe o nosso momento sincero, né? Não, Uhum. não dá, nem todo mundo serve para ser um inovador ou para participar ali de um time de inovação. É. Aí, porque é preciso gente, então, que tenha conhecimentos, habilidades e atitudes, né, específicas. Então, algumas pessoas vão ter um perfil mais técnico, outras um perfil que vai fortalecer o coletivo, né? Outras pessoas vão tirar os entraves, outras pessoas vão convencer outras pessoas e, né, outras vão vender o peixe, né? E por aí vai. Mas realmente nem todo mundo se enquadra nesses perfis, né? Por isso que é importante, né, como eles colocam aqui, colocaram na máquina verde deles, reunir essas pessoas. E esse manifesto do Duolingo não mostra nada de particularmente novo, Sim, mas a a gente maneira como eles a gente já falou, organizam, inclusive, disso, né? não é novo, mas Não. a maneira como eles organizaram e escreveram isso que ficou muito legal. Essa Uhum, visão, justamente para ser algo de longo prazo, é fundamental. A quantidade de empresas que vemos apenas apagando incêndio é gigantesca, não consegue se organizar ou ter um processo. Quem uhum, só vive apagando incêndio não consegue inovar, não consegue planejar, não consegue sonhar. é. E outra coisa, né? Eu já comentei, estou me repetindo, enfim, porque hoje eu falei demais, né? Mas é fundamental para a cultura da inovação como se lida com os erros. E nesse handbook eles deixam isso muito claro. Então eles falam em experimentar, né? Gerar experimentos. Eles falam em testar quando há divergência. Então, já que hoje eu tô inspirado e falando demais, vou colocar uma frase de efeito aqui, né? Uma empresa que não se permite errar, não se permite aceitar. Né? O que você achou disso, Patrick? Nossa, isso daí é uma frase incontestável, é quase uma poesia Para do colocar dentro da pensador. Bíblia da inovação. Né? A 2, a Bíblia da Vamos Inovação criar número a 2. Bíblia da Inovação 2, vai ter essa minha frase de efeito aí. Né? Mas é verdade, né? Se a gente, se ninguém, se a gente não erra, é porque a gente, parece frase de coach, mas é verdade. Se não erra, é porque não tentou. Né? E errar permite com que a gente aprenda também, né? Então, agora eu lembrei inclusive daquela música dos Mutantes, aquela banda brasileira, né? Que tem uma música que se chama Não Vá Se Perder Por Aí, é do segundo disco, se eu não me engano. Então tem um trecho lá que eles falam errando, errando até um dia acertar. Né? Obviamente a gente não está falando aqui de qualquer erro, a gente está falando dos erros que buscam acertar, dos erros que geram aprendizado. Né? O Tom Kellen não fala em personas que aprendem, então, né? E voltando ao outro Tom que a gente falou hoje, o Peters, ele tem uma frase também muito boa dessa relação com o erro. Né? Abrindo aspas para o Tom Peters.
O desafio, e é um grande desafio, é ter um entendimento cultural comum sobre que tipo de falha é aceitável e qual pode levar ao desastre. E aí ele termina com uma frase de efeito. Realmente de efeito. Recompense falhas excelentes, puna sucessos medíocres. Muito bom isso aí, hein? É Tom Peters, né? Tom Peters. E por fim, algo que me chamou a atenção nessa questão do Duolingo é que eles não perdem tempo. Eles não insistem naquilo que não funciona, né? E aí tem uma frase de efeito aqui. Nada disso é novo, mas tudo isso é importante, né? Verdade, verdade. É, tudo isso eles pegaram as coisas mais importantes de alguns conceitos que já estão aí faz muito tempo, né? E nós estamos virando poetas agora, né? Com frases de efeitos, né? Sim, Frases de efeito. criando Poetas bordões. poetas ou coaches, não sei o que a gente está virando aí. Mas é verdade, né? Quantas empresas, nós mesmos, já não ficamos ali dando murro em ponta de faca, insistindo em coisas que talvez fizessem sentido para os nossos egos, né? O orgulho aí, o ego de novo, Sim, e não sim. para o projeto ou para a empresa. Eles estão pensando no bom e velho princípio de Pareto, na proporção 80-20. O Pareto desenvolveu o princípio ao observar em seu jardim 20% das vagens continham 80% das ervilhas. Olha só, então já que a ervilha é verde, tá aí também a máquina verde do Duolingo, né? Então, que é uma maquininha muito boa, diga-se passagem, né? Então, podem pensar assim, estão falando tudo muito bonitinho, cultura de inovação, olha que legal, não sei o quê. Então, talvez alguém ache que o Duolingo, mas é só um joguinho, né, de idiomas que tá... Cara, é uma escolinha, na verdade, uma escolinha de idiomas, né, em formato de aplicativo gamificado, que iniciou em Pittsburgh, né, a sede continua sendo lá na Pensilvânia, e que hoje vale mais de 17 bilhões de valor de mercado. Essa pequena escolinha no formato de aplicativo e de joguinho. Então, na verdade, se a gente pensar para padrões americanos, tá? Ela é inclusive uma pequena empresa, ela não é grande, porque eles têm 720 funcionários. Então, isso ainda mais assim, pensando em mercado americano, não é uma empresa grande, não. Só que tem um valor de mercado de 17 bilhões de dólares, com 720 funcionários. Então, você vê facilmente, sei lá, uma loja de um grande supermercado tendo essa quantidade de funcionários. Tá? E aí eu fiz uma conta rápida aqui. Tá? O valor de mercado deles, que é 17,52 bilhões, dividido por 720 funcionários, 720 pessoas, tá? Significa que cada colaborador gera 24 milhões para a empresa. O valor da empresa é isso. Cada colaborador gera 24 milhões. Então, isso reflete que essa cultura de inovação deles realmente dá resultado. Cada pessoa que trabalha lá, ela faz parte, ela gerou, já para a empresa esse valor de mercado de 24 milhões. Se a gente só está falando de valor de mercado, a gente não está falando de faturamento nem outras coisas, né? Então isso é muito mais, né? Empresa legal do Lingo, né? Então, por isso que esses perfis que a gente falou nos livros, né, do Tom Kelly, do Kotler, do Trias DBs, provavelmente trabalham lá. Né? Eles devem ter todas essas pessoas, essa turma lá dentro, nesses 720 aí, né? Souberam contratar, né? Souberam contratar. Assim. Muito bom, muito bom. Então, era isso? Acho que era isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aqui a gente fez um en passant sobre a inovação. Falamos de autores, falamos do Duolingo, falamos até mesmo do Vando inspirando a inovação. Né? Finalizando, então, mando um grande abraço para vocês
e até o próximo episódio. E eu mando um grande abraço cheio de fogo e paixão para vocês. É isso aí. Valeu. Valeu.